Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vamos retomar, estamos trabalhando aqui com manutenções agora também em termos de planejamento e prevenção, não é, Pedro Erlon, nosso expert em condomínios, síndico profissional e também gestor de seguros prediais. Vamos lá, ouvintes. Igor Alexandre, quais seriam, Igor, na sua opinião, as etapas para um plano de manutenção ambiental adequado, né? O síndico, estamos aí em 2025, vamos supor que estamos aí 1º de janeiro ainda. Quais são as etapas que ele tem que cumprir até o final do ano? É a limpeza da caixa de gordura, de quanto tempo, a limpeza da caixa d'água, é fazer um teste da qualidade da água. Quais seriam os itens desse checklist? Isso, o planejamento ele é o melhor caminho para uma boa gestão. E para os nossos serviços, fazer um cronograma anual e com que ele consiga colocar dentro da programação do condomínio essas manutenções preventivas, como a limpeza da caixa de gordura, que o indicado é que seja feita a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes no ano, dependendo da quantidade de apartamentos e caixas de gordura, até mensalmente é indicado fazer a limpeza das colunas de gordura, né, que está associada à limpeza da caixa de gordura também, a cada 2 meses. É importante, e a cada 2 meses não, a cada semestre, 2 vezes ao ano, é importante fazer essa manutenção também para evitar todos esses transtornos que a gente colocou aqui. A higienização da caixa d'água, né, da caixa d'água e da cisterna, também é indicado que seja feita semestralmente. Além de tudo, tem condomínios também que tem poços artesianos, né, que é importante também fazer a manutenção 2 vezes no ano também, e a potabilidade da água, né, para poder ter a certeza de que aquela água que está indo para o morador é uma água segura, sem os riscos de bactérias e vírus que pode causar doenças também para os moradores. Então, na nossa empresa, na Maceió Ambiental, a gente cria um cronograma anual para o síndico, para que ele não tenha esse problema de ter que estar se preocupando com essas manutenções, onde a gente coloca todos esses serviços dentro de um cronograma anual e a gente previamente vai fazendo as manutenções preventivas e dando tranquilidade ao síndico e aos moradores relacionados a esses serviços. Planejamento, Neil, como você falou, planejamento é tudo para uma boa gestão, não temos dúvida disso. Com a sua experiência, você já viu algum caso, né, ou alguns casos em que a falta de planejamento afetou diretamente o orçamento condominial ao longo do ano? Isso, a gente tem exemplo agora nessa forte chuva que teve na semana passada, né, e a falta de manutenção preventiva nas tubulações, nos ralos, nas calhas das coberturas, né, do telhado, a própria limpeza das caixas não só de gordura, mas de água pluvial também, e aí ocasionou entupimentos e é todo aquele transtorno que vai... Prejuízos grandes, muito sinistros, viu, Carlos? Sim, demais. Imagino. E os síndicos, né, ligaram, eu sei porque a gente foi bem acionado. Sim. E agora, Pedro, eu digo, olha, entupimento de calhas, tubulações, né, que a tubulação já é subdimensionada, ela já não tem aquele dimensionamento adequado, né? E se você passa ali 1 ano sem fazer a limpeza, aí... quando chega, nós tivemos aí um temporal, né, há cerca de 1 semana atrás, então é um desastre feito, né? Tivemos muito prejuízo, muito sinistro, e o seguro ele não indeniza nesses casos em que houve falha da manutenção. Perfeito, falta de planejamento, como o Igor bem lembrou, né? Isso mesmo. Perfeito. E a manutenção preventiva ainda é vista como, então, um gasto e não como investimento, né? Como é que está essa mentalidade especificamente sobre isso? A gente conversou um pouco mais cedo sobre isso, mas eu queria que você reforçasse. Isso. Assim, é como a gente comentou aqui sobre a questão cultural, né? Sim. Mas a gente percebe que a mentalidade dos gestores nos condomínios tem mudado, né? Não só também pela orientação, mas também por sentir no bolso. Perfeito. Essa falta, às vezes, de planejamento para incluir essas manutenções, que é tão importante para o condomínio, e aí a gente consegue conscientizar
e aquele síndico ou gestor que ainda não coloca isso como prioridade termina gerando um prejuízo maior para o condomínio, tendo que gastar mais, porque a manutenção corretiva ela é diferente da preventiva. Perfeito, perfeito. Tem condomínio, Igor, que quando você chega, a situação já é grave, já está bem avançada, o síndico quer que você faça aquele paliativo, né? E a situação chega, como a gente até falou aqui em off, né? A ter que fazer grandes intervenções, já aconteceu, daquele síndico que economizou demais e quando viu a situação ficou realmente irremediável. Isso. Já aconteceu casos assim? Já aconteceu, acontece, né? Mas a gente, pela nossa experiência, né, no segmento condominial, a gente busca sempre orientar e deixar claro, até registrar isso também dentro das nossas propostas, o risco que isso pode estar causando ali para o condomínio, né? A gente, que é o prestador de serviço, a nossa missão é essa, é orientar aos nossos clientes, até porque a gente está lidando com esses problemas diariamente e a gente precisa deixar claro para o síndico e repassar, para que o síndico possa repassar isso também para os moradores sobre esse planejamento e essa importância para que não esteja trazendo esses prejuízos aí para os condôminos. Tem gente que pensa que focinho de porco é tomada, né, Pedro? Produtos químicos inadequados, né, por zeradores ou funcionários, que riscos isso pode trazer e quais cuidados a serem observados em relação a, por exemplo, produtos químicos inadequados? Com a sua experiência, o que é que você pode nos orientar, falar para o nosso público sobre isso? A nossa empresa ela trabalha com controle de pragas há 15 anos, né? Nós estamos no mercado e nós só trabalhamos com produtos registrados pela Anvisa. Perfeito. Então são produtos que nós temos as fichas técnicas de todos esses produtos. Produtos controlados, né? Produtos controlados que só podem ser utilizados por especialistas da área de controle de pragas. Perfeito. Então quando a gente vai fazer um controle de pragas em um condomínio, todo o nosso produto, todo o nosso princípio ativo, aquilo que a gente leva lá para o condomínio, é um produto seguro para que não tenha risco para os moradores, para os pets, né, principalmente para crianças e também idosos. Né, então é muito importante que o síndico, o administrador, ele busque uma empresa referência no mercado, procure as empresas que são legalizadas, que têm as suas licenças, para não ter um problema de colocar um produto químico dentro do condomínio que possa trazer riscos para os moradores. Perfeito. Questão de saúde e bem-estar, né, Pedro Erlon? Verdade. Eu queria perguntar se é lenda ou se realmente é verdade, né? Se é fato ou é fake. Que escorpião é um inseto, né? Que realmente ele não tem um produto químico eficaz para combater o escorpião. É verdade isso? Ou não? É fake ou é fato? É fake, né? Nós temos sim produtos que são voltados para o combate do escorpião. Então é um princípio ativo específico para que a gente consiga criar um residual ali no ambiente. E mata o escorpião mesmo? E mata mesmo o escorpião, certo? Agora, não é apenas a aplicação do produto, né, mas a capacitação do nosso profissional para que ele faça uma inspeção técnica e identifique de fato aonde é o problema, que está trazendo essa, às vezes até alta infestação dentro do condomínio, e aí com essa inspeção a gente consegue identificar, orientar e fazer uma aplicação segura para que a gente consiga combater os escorpiões aí nos condomínios. Nesse sentido, contratação de empresas de controle de pragas, né? O condomínio tem que observar alguma norma técnica ou regulação ambiental específica para contratar a empresa? Isso, a norma que regulamenta as controladoras de pragas é a RDC 52 da Anvisa. Então o síndico ele pode ir lá, né, puxar as normativas que são voltadas para os controladores de pragas, né, e aí é como eu falei, né, não apenas o produto, né, mas você tem que fiscalizar a empresa de controle de pragas. A empresa em si. Né, a empresa ela tem que estar com o seu alvará em dia, alvará da Anvisa, as licenças ambientais. Atenção, síndicos! Para que você não esteja contratando que nós chamamos de Zé Bombinha, né? Que é aquele cara que vai lá, que não vai lá botar baigon. Vai lá botar baigon. Agora você foi longe, viu, Carlos? Foi longe. E aí traz o risco aí, além de não trazer uma eficiência, traz o risco para o morador, porque a gente está trabalhando com produto químico
e nós sabemos da importância dessas aplicações. Perfeito. É sério, né, Pedro Elon? A gente fica preocupado porque essa questão ambiental é seríssima, até porque existe também o descarte desses resíduos, né? Perfeito. A gente falava aqui também, nos bastidores, e eu queria entender como é que é feito esse descarte. Eu posso amanhã abrir uma empresa, eu já posso coletar essa caixa de gordura, fazer essa limpeza, descartar em qualquer lugar, tem um local apropriado, como é que é isso? Lá no condomínio tem uma obra de médio porte, né? Como é que vai funcionar essa questão? Isso, existe um documento que é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, né, que o síndico, o gestor, ele se cadastra no SGOS, que é um sistema do IMA, e aí ele consegue puxar essa MTR, e lá, com esse documento é que ele contrata uma empresa para fazer a sucção. Né? Para esse MTR, quando você vai preencher lá, tem um gerador, que no caso é o condomínio, o transportador, que é a empresa, e o destinador, que é o local onde a gente destina o resíduo. Hoje aqui em Maceió nós temos 2 empresas que nós colocamos esse resíduo, que é a Prisco Ambiental e a Sanama. Temos também algumas no entorno de Maceió, como a Lagoas Ambiental também, que é uma empresa regularizada, onde está capacitada também de receber esses resíduos. E é importante também que o síndico ele atente para que na hora que ele for contratar uma empresa para fazer a limpeza da caixa de gordura, essa empresa esteja autorizada a fazer o transporte, porque o síndico ele pode ser corresponsável em coletar um resíduo de caixa de gordura, um resíduo de gordura ou um resíduo de efluente sanitário, e para onde está indo esse resíduo, né? E o MTR ele é esse documento para justamente atestar que esse resíduo está indo para o local correto. Quem faz o lançamento é o condomínio, então, dessa MTR? O condomínio que faz o cadastro, gera essa MTR e repassa para o transportador. Não é o prestador de serviço, é o próprio contratante. É o próprio contratante. Isso. Perfeito. Ele que gera uma senha e se cadastra no sistema. E se esse prestador de serviço transportar sem o manifesto, aí pode gerar uma multa ambiental. Uma multa ambiental para o transportador, e aí a fiscalização vai querer saber de onde veio esse resíduo. Né? Então, se ele coletou de um local, por exemplo, de um condomínio que não gerou essa MTR, o síndico ele é corresponsável por isso. Qual o valor, Igor, que a gente está falando aqui, em que volume, que valor pode ser aplicado de multa a um condomínio? Vamos lá, um condomínio aí de 300 unidades que fez a coleta, mas não seguiu o procedimento à risca. Qual o valor de uma multa dessa? Veja só, hoje as normas ambientais elas estão muito rigorosas. Então, quando se fala de multa ambiental, a gente já fala que realmente é um valor expressivo. Perfeito. Eu não sei precisar o valor, mas com certeza é um valor que o condomínio vai sentir no bolso. Porque sua empresa é regular, então você não tem nem noção de quanto é uma multa dessa, porque nunca foi multado. Vamos lá. Recai sobre o síndico, no caso de um surto de doenças que seja atribuída a essa negligência do síndico, né, ambientalmente falando, para que tipo de responsabilização no CPF do síndico, para o síndico ficar atento. Né? Então, tem um surto de doenças, né, foi atribuída a negligência ambiental, o síndico não cuidou como devia cuidar, ele é responsável direto. Então. Isso. Por isso que é a importância do gestor, do síndico, dele contratar empresas totalmente regularizadas. Porque uma vez que eu comprovo que a limpeza da caixa de gordura do meu condomínio, os resíduos de efluente sanitário do meu condomínio, ele está sendo realizado por uma empresa totalmente autorizada e uma empresa de controle de pragas também totalmente regularizada, ele já fez o seu papel. Perfeito. Então aquela responsabilidade já sai dele e transmite para a empresa que está executando o serviço. Daí a necessidade de realmente não trocar áreas por bugalhos, né? E contratar realmente uma empresa específica do ramo. A gente trabalha isso o tempo todo aqui, né, Pedro Erlon? O cuidado que o síndico tem que ter, daí é claro, o síndico orgânico, ele tem muitos bons síndicos orgânicos, mas o síndico profissional ele já tem toda uma vivência e, evidentemente, uma abordagem mais profissional, como diz o nome, e facilita nesse sentido, né, Pedro? Até por desconhecimento, Carlos, o síndico condômino, como ele não tem aquele costume, né, aquele checklist de um síndico profissional que lida ali com 5, 10, 15, 20 condomínios, né, ao mesmo tempo, ele pode errar por realmente não conhecer a legislação. Sim. Já pensou, não emite esse manifesto, pega uma empresa ali começando, ávida para não perder o serviço, e aí recai uma multa ambiental dessa,
né? Vamos dizer, por causa da corresponsabilidade. Perfeito. Né? Então, Exatamente. é aquilo que a gente sempre recomenda nos programas, contratar quem é referência. Infelizmente, só se torna referência aquele que conquistou seu espaço, né? Mas a gente recomenda quem é referência no segmento. Perfeito. E tem existido um trabalho de conscientização diante dos condôminos sobre a importância de manter as áreas comuns limpas, higienizadas, bem mantidas, né, com uma boa manutenção. Tem feito algum trabalho nesse sentido com sua vivência e o que é que você pode nos dizer? Tem sim. Recentemente a gente vem fazendo algumas ações na nossa empresa e trazendo os síndicos profissionais, dando treinamento e até certificando também, explicando sobre a importância do nosso serviço e como funciona até o nosso serviço. Positivo. Porque às vezes você contrata uma empresa de, por exemplo, um desentupimento, uma desentupidura. Sim. E aí você acha que simplesmente o problema é aquele pontual. Mas existem muitas prevenções que se inicia até lá no próprio morador em colocar um ralozinho na pia do seu apartamento para evitar que esse resíduo ele vá lá dentro da tubulação e vá gerando esses transtornos. Então, a gente vem fazendo essas ações com os síndicos profissionais, com as administradoras, os supervisores das administradoras, para orientar em todos esses segmentos que a gente atua sobre a importância da prevenção. Perfeito. Ele colocou um ralo, só isso aí já faz uma diferença incrível, né, Igor? Carlos, fraldas, essas ETS, que são as estações de tratamento de esgoto, né, que tem, os condomínios têm muitos problemas de entupimento, de quebra dessas estações, são equipamentos gigantescos, é por causa de fraldas que são jogadas, descartadas nos vasos sanitários. Né? Falta de consciência. Falta de consciência. O que custa? Enrolou, jogou no lixinho próprio, né? Perfeito. Então o morador, vamos dizer assim, com preguiça ou questão cultural mesmo, joga e causa um prejuízo muito maior. E muitas dessas estações estão sem funcionar, às vezes com conhecimento ou não do condomínio, o que pode gerar um outro passivo ambiental, uma outra multa ambiental, né? Isso aí. Perfeito. Bom, de uma forma do menos amplo ao mais amplo, digamos assim, né? Que recomendações você daria, Igor, sobre o papel das administradoras nesse processo de manutenção ambiental, com a sua experiência? Isso. Então, a capacitação. Capacitação. Se instruir, pegar no mercado realmente quem vem atuando de forma correta. Quem é da área, quem tem know-how, quem tem expertise. Quem tem expertise. Hoje na nossa empresa nós temos um engenheiro ambiental contratado, né, da nossa empresa para poder nos orientar também a sempre estar se atualizando nas normativas ambientais. Então o síndico profissional, capacitação sempre para buscar levar o diferencial para o morador. Porque, como eu falei, a gente que é prestador de serviço, a nossa missão é essa, é cuidar do morador. Sim. Para evitar que ele tenha problema. Senão perde sentido, porque senão a gente vai estar ali só para estar fazendo corretivo, né? E aí a gente tem que levar esse bem-estar, né, para o condômino. E a gente se coloca à disposição, a Maceió Ambiental, a Maceió Dedetização se coloca à disposição para que os síndicos, né, vá até a nossa sede, procure o nosso Instagram, Maceió Dedetização, Maceió Ambiental, e a gente vai estar sempre à disposição do mercado condominial. O Instagram está assim, Maceió Dedetização, e também no Instagram, Maceió Ambiental. Isso, os dois Instagrams nossos. Você falou em treinamento e fica também aqui para o treinamento, para os síndicos se comunicarem ainda melhor, né? @CarlosConce_ no Instagram, para que a sua comunicação se torne ainda mais eficaz. Vou aproveitar, né, para ele fazer também o nosso comercial. Com certeza. A gente falava aqui sobre a pandemia, né? A pandemia que também virou uma questão de vida, né? A sanitização dos espaços, né? Ficou muito forte naquela época, né? Todo o condomínio, né? Áreas sanitizadas, principalmente onde tinha alguma circulação de pessoas, né? Houve mudança de comportamento desses gestores, desses síndicos, da pandemia para cá. O que ficou da pandemia assim que marcou, que ainda, né? Ou hábitos da pandemia que só foram realmente durante a pandemia e foram esquecidos?
É porque acabou que alguns hábitos, se tiverem sido bem aproveitados, as inovações são bem-vindas. Eu, né, eu não largo o álcool em gel, o álcool sempre tenho na mochila, aquilo acho que foi um hábito que não tinha. E máscara também, né? Sim. Hoje, como você está com uma síndrome gripal, é comum ver as pessoas de máscara. Isso. Eu achei que os asiáticos já faziam isso há muitos anos. Eu acho isso de uma educação, algo que incorporou a nossa cultura, né? Mas no caso do seu trabalho, existem coisas que nasceram na pandemia e que se perderam e outras que ficaram? Assim, Pedro, como você bem colocou, a questão cultural. Sim. Né? E aí a pandemia ela veio para isso, para poder a gente que mora em condomínio, a gente cuidar mais da nossa residência, da nossa casa, do nosso ambiente. E aí eu percebi, né, que da saúde também. Da saúde, com certeza. E eu percebi que houve uma evolução, né, nas próprias manutenções dos condomínios em relação ao próprio controle de pragas. A sanitização ela veio, né, para ajudar bastante aí no combate aí do vírus, né, e a gente ainda faz as sanitizações em alguns condomínios, né, essa cultura boa ela veio para isso e os condomínios eles estão ainda adeptos a esse serviço da sanitização. Perfeito. Que tipo de capacitação você acredita, Igor Alexandre, que os funcionários do condomínio deveriam ter em relação a práticas sanitárias, ambientais, dentre outras, com sua experiência condominial? Isso, a capacitação, ela especificamente é de extrema importância para os funcionários ali do condomínio, né, os prestadores de serviço que estão ali no dia a dia, né, para entender como se utilizar um produto de limpeza, né, um produto químico ali para fazer as manutenções do dia a dia, né, e aí é sempre importante que o próprio zelador, o próprio porteiro entenda também como funciona aquela logística toda das tubulações de esgoto do condomínio, a própria estação de tratamento, né, que em muitos dos casos tem em vários condomínios, e aí é sempre importante essa capacitação aí dos funcionários aí do condomínio. Uma ideia geral é importante, né, Pedro? Com certeza. Hoje, principalmente condomínios verticais, são tantos equipamentos, né, são tantas complexidades, e o síndico ele tem que estar par de todo esse funcionamento. Não é só também contratar, mesmo uma empresa como a sua, especialista, mas o síndico tem que ter o mínimo conhecimento para acompanhar também. Perfeito. Pois bem, estamos encerrando o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Nosso convidado, Igor Alexandre, diretor da Maceió Ambiental e Maceió Dedetização, com 15 anos de experiência no mercado em soluções de gestão ambiental para condomínios. Pois bem, Igor, nós agora queremos agradecer desde já a sua participação e deixar você com um minuto para as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez, Igor. De nada, agradeço a oportunidade de estar aqui na CBN, aqui no Condomínio em Foco, para poder tratar sobre a importância do nosso segmento para o condomínio. Nossa empresa está aí atuando para poder levar o que há de melhor no nosso segmento para você síndico, para você administrador e para você morador que precisa dos serviços aí da Maceió Ambiental e da Maceió Dedetização. Ok, o nosso especialista na área condominial, ele que é gestor de seguros prediais, síndico profissional, Pedro Erlon, suas considerações finais. Eu acho que prevenção é a palavra da ordem do dia. Perfeito. Né? E agradecer a presença de Igor Alexandre, especialista. Você vê quando a pessoa tem amor, paixão pelo que faz, fala com propriedade. Dá um show. E que fique aqui, né, para os gestores condominiais, que eles saiam mais conscientes da importância de um plano ambiental eficaz. E não é só ter o plano, é colocar em prática. Perfeito. Positivo. Bom, nossa reflexão no programa de hoje sobre a manutenção da esperança em Hebreus 6, 11 e 12. E desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo esforço para a realização completa da sua esperança até o fim. De modo que não se tornem indolentes, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Sigam o plano, portanto, né? Tem muito mais reflexões no Instagram, @carlosconce_.
Com a apresentação deste jornalista Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos, encerramos assim o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia desta terça-feira. Até a próxima terça, às 15 horas, com as melhores informações do Brasil para a boa gestão de condomínios. Fiquem com Deus. Vem aí o repórter CBN.